Vamos começar então o nosso estudo com o texto de 1 Timóteo. 1 Timóteo capítulo 6, o texto que o irmão leu foi o versículo 12. Então assim, eu sempre gosto de ler a palavra de uma maneira um pouco mais abrangente, sabe? E esse versículo, ele está contrapondo um contexto. Então, quando Paulo fala a Timóteo assim, ó, milita a boa milícia da fé, ou seja, combate o combate bom, o combate da fé. Né? E aí ele usa essa palavra, toma posse da vida eterna. Ele tá falando do mesmo assunto, tá? Militar a boa milícia da fé significa tomar posse da vida eterna. Né? Aí ele coloca assim, ó, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. E qual é o contexto? Então, se a gente volta um pouco, né, dá para a gente voltar aqui no versículo 6. Versículo 5. Ele está falando de uma outra doutrina que estava sendo ensinada naqueles dias. Ó, versículo 3. Se alguém ensina alguma outra doutrina, ou seja, ele está falando do ensino errado, né? E não se conforma com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade. Essa palavra piedade aqui, no grego, é eusebeia, que poderia ser traduzido como a verdadeira devoção. Uma outra tradução, alguns irmãos usam essa outra palavra como tradução, a semelhança com Deus. Ou seja, Deus, ele nos trouxe o Filho dele e a doutrina, não para nos fazer religiosos, mas para nos fazer pessoas parecidas com ele. Filhos para sua casa, então filhos que se parecem com ele, representantes dele mesmo. Então esse termo, piedade, é um termo que ele perdeu o seu valor na época do catolicismo medieval. Por quê? Porque piedade ficou sinônimo de você ter dó de alguém. Então vai muito distante da realidade da palavra. Então ele está falando que o evangelho verdadeiro de Jesus Cristo tem como base esse princípio de produzir a verdadeira adoração, ou de produzir aqueles que imitam a Deus na prática, aqueles que vivem como filhos de Deus aqui na terra. Então é esse o significado da palavra. E aí ele fala, né, se alguém não está seguindo esse caminho, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, contendas, blasfêmias, ruins suspeitas, perversas contendas de homens corruptos de entendimentos e privado da verdade. E aí ele continua dizendo assim, ó, cuidando, ou seja, essas pessoas, cuidando que a piedade seja uma grande fonte de ganho, de lucro, isso. E ele fala assim, ó, aparta-te dos tais. Ou seja, nós vamos estudar sobre isso hoje, nós vamos estudar sobre o desenvolvimento, né, da vida eterna. E o grande, vamos dizer assim, desde sempre, o grande impedimento que existe na cristandade para o desenvolvimento da vida eterna é a vida natural, a vida do ego, a vida da alma. Todos nós nascemos, né, nesse mundo, nascemos com essa vida da alma, essa vida do eu. E essa vida do eu, ela toma conta de tudo no ser humano. Então o que acontece? As pessoas, elas vêm, elas ouvem o evangelho, mas essa mentalidade do ego, você quer se livrar do inferno, você quer o perdão dos seus pecados, você quer os benefícios da salvação, você quer desfrutar das coisas de Deus, mas tudo focado em você. É para mim, eu quero. Então, quando você recebe esse tipo de palavra, inclusive os negociantes do evangelho usam esse tipo de mensagem mesmo para trazer as pessoas. Porque Deus quer trabalhar para você, Deus quer abençoar você, Deus quer ajudar você, Deus quer te dar as coisas, sabe? E de certa forma eles distorcem a verdadeira doutrina do evangelho,
que é nos fazer para Deus, nos fazer agradáveis a Deus, nos fazer pessoas que podem ter alegria e prazer na vontade de Deus, no serviço ao semelhante, no andar com Deus. Ou seja, dá uma distorcidinha no negócio para mostrar que o melhor negócio que você vai fazer na sua vida é aceitar Jesus. Entendeu? Ou seja, você tem como uma grande fonte de ganho se tornar um cristão, se tornar um verdadeiro servo de Deus. E aí, né, ele está falando assim, ó, foge disso, porque esse não é o princípio. O grande foco do evangelho não é o homem. O grande foco do evangelho é o propósito eterno de Deus. Né? Deus nos salvou para ele, não o contrário. Ele nos salvou para ser nosso garçom. Ele nos salvou para nós sermos os seus filhos que vão levar o testemunho dele por todo lugar. Então, aí ele continua dizendo assim, que ele falou assim, afasta-te dos tais. Mas logo no versículo 6, ele vai falar assim, ó, mas é grande ganho a piedade com contentamento, ou a verdadeira adoração com contentamento é uma grande fonte de ganho, sim. Nós não anunciamos o ganho, mas é uma grande fonte de ganho. Por quê? Aí ele vai dizer assim, ó, porque nada trouxemos para esse mundo, e é manifesto que nada podemos levar dele. Ou seja, a semelhança com Deus, ela vai colocar dentro do nosso coração um contentamento com a piedade, e não buscando o que eu posso tirar da piedade para meu benefício. Um contentamento com a piedade, com o fato de Deus ter me dado essa graça de poder fazer parte do plano dele, ser transformado por ele e ser aquilo que agrada a ele. Claro que é uma grande fonte de ganho. E ele continua dizendo, porque aqui, tudo que o Senhor nos der aqui para a gente desfrutar aqui, vai ficar aqui, não vai levar nada. Já esse trabalho do Senhor em nós, ele tem valor eterno. Bom, e aí ele vai, né, trazer assim, bastante luz sobre esses assuntos com respeito a essa busca da nossa alma de ganho, de coisas para nós. Ele vai dizer assim, ó, tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação, em laço, em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e na ruína, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Ou seja, isso aqui é o que ele está colocando lá como negativo. Ele fala assim, ó, não sirva a Deus por causa disso. Não busque essas coisas em Deus. O que você precisar, o Senhor vai te suprir. Mas não coloca isso como principal, né? Coloca outra coisa. O quê? Então ele vai falar assim, ó, mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Milita a boa milícia da fé. Toma posse da vida eterna, para o qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Essa palavra que o irmão usou, ele usou entre parênteses essa palavra, toma posse da vida eterna. Ele usou em quase toda a mensagem essa palavra, toma posse da vida eterna. Então, no texto, o que o Paulo está dizendo para ele? Paulo está dizendo assim para ele, ó, se você tirar os olhos daquilo que você recebeu no Espírito e se interter com essas outras coisas querendo ficar rico, você vai perder o tesouro que você já recebeu. Então, sabe, coloca esse negócio de querer ficar rico de lado, foca nisso aqui. Toma posse da vida eterna. Ou seja, Timóteo já tinha nascido de novo há muito tempo. Ou seja, no dia que ele nasceu de novo, ele recebeu a vida eterna. A vida eterna era algo que Deus deu para ele, como deu para nós também. Ele já funcionava, ele já era um pregador do evangelho, ele já estava lá servindo o Senhor. E Paulo escreve essa palavra para ele, toma posse da vida eterna. Né? E às vezes a gente tem dificuldade de compreender isso, porque o que Paulo está falando para ele não é que ele precisava ser salvo novamente. O que Paulo está falando para ele é que a vida eterna que veio habitar nele
ela precisava ser usada, se apropriada, experimentada. E ele deveria se envolver principalmente com isso, conhecer e usufruir da vida eterna. Toma posse da vida eterna. Luta por isso, milita a boa milícia da fé. Toma posse da vida eterna, porque foi para isso que você foi salvo. Ou seja, quando você foi salvo, graças a Deus, né, que você recebeu perdão, seu nome foi escrito no livro da vida, você se tornou uma nova criatura, né, o velho homem foi crucificado, você recebeu a vida de ressurreição. Mas conheça isso, se aproprie, se envolva com essas coisas, para que haja um desenvolvimento da vida eterna em você. Porque o que nós vemos na história da igreja é que, de certa forma, o inimigo sempre trabalhou para que o povo de Deus não se apropriasse daquilo que era deles, vivesse o testemunho daquilo que eles haviam recebido do Senhor. Sempre viveram muito aquém daquilo que eles receberam do Senhor. Bom, normalmente a gente é assim em todos os aspectos, né? A gente sempre usufrui muito pouco daquilo que a gente tem. Né? A gente acha que precisa ter mais, e nunca faz uso daquilo que já é nosso. E a vida eterna é um presente de Deus, que não vai começar quando a gente morrer e ressuscitar e Jesus voltar. A vida eterna, ela começou em nós quando nós recebemos ela. No dia que a gente recebeu ela é nossa. Agora, nós precisamos realmente descobrir quais são os meios para que a gente possa realmente se apropriar de todos esses benefícios que nós já temos em Cristo, que Ele mesmo é a vida eterna. Né? Então, ele usou mais 2 textos para avançar nesse assunto do desenvolvimento da vida eterna. Um deles é o 1 Tessalonicenses, capítulo 5. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23, onde está escrito assim: E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse texto também é uma conclusão de todo um assunto que Paulo vem tratando com os irmãos sobre a vida cristã na prática, né? Da aplicação da vida. O capítulo 5, quase que todo, ele vai falando sobre a aplicação da nova vida na prática. Né? Se a gente voltar um pouquinho atrás, só um pouquinho, já dá para a gente ver assim, por exemplo, deixa eu pegar um texto aqui, versículo 11, por exemplo. Por isso exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. E rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós, e os que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam. E aí ele vai dizer assim, no verso 14, rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustentei os fracos, sejais pacientes para com todos. E ele vai falando de coisas práticas da vida cristã, né? Um encorajamento para os irmãos viverem alegre, para os irmãos viverem orando, para os irmãos terem um coração grato em tudo. Né? E aí, quando ele termina essa série, ele termina assim, e o mesmo Deus da paz. No original, eu já fiz uma tradução desse versículo inteiro, e no original, a palavra, talvez ela ficaria melhor, não e o mesmo, tá? Porque tem uma partícula lá que poderia ser traduzida um pouco diferente, poderia ser traduzida assim, ó, possa o mesmo Deus da paz. Por quê? Porque normalmente a nossa vida cristã começa com paz. Justificado pela fé temos paz. Então, possa o mesmo Deus da paz, ou possa o Deus da paz vos santificar completamente, total e completamente. Está traduzido aqui em tudo ou e todo vosso, mas lá está assim, ó, total e completamente.
o vosso espírito e alma e corpo, íntegros e irrepreensíveis, conservados, íntegros e irrepreensíveis. Esse conservados, no original, está é a última frase do versículo. E nós temos um problema aqui, não vou dizer para os irmãos que é um problema, né? Mas é uma questão de tradução, que está assim na minha tradução, pelo menos, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, na vinda. A palavra que foi traduzida aqui, vinda, a palavra é parousia, parousia. Existe uma outra palavra para vinda, que é elte, que esse termo elte significa vem mesmo, tá? Mas a palavra aqui é parousia. E alguns lugares na Bíblia, onde está escrito parousia, nós temos essa tradução vinda. Alguns lugares tem. Mas a primeira tradução da palavra parousia é presença. E talvez, se nós mudássemos essa palavra aqui, de vinda para presença, talvez a gente compreenderia um pouco melhor esse trabalho. Por quê? Porque se a gente deixar o texto na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, dá a impressão que a gente vai viver nossa vida aqui, de qualquer jeito, e quando o Senhor voltar, não vai ser transformado de uma vez. Espírito, alma e corpo, de uma hora para outra, pronto, né, para a eternidade. Eu não acredito que essa seja a ênfase do texto baseado no contexto. Eu penso que é muito mais algo que o Senhor ele está desejoso de fazer conosco hoje. Nos santificar total e completamente. Né? De que maneira? Só tem um jeito da gente ser santificado. Andando com Ele. Ou seja, nós somos chamados para andar com o Senhor hoje. Na presença dEle, o que acontece com a gente? Santificação. Na presença dEle. Aprender, assim, como filhos de Deus, né, como quem nasceu de novo, desfrutar desse privilégio que nós temos. Né? Cristo habita em mim. Anda na presença dEle. Vivam a vida espiritual diante dEle. Agora, o que ele coloca aqui, que o irmão dá bastante ênfase lá, é essa divisão. Que o irmão vai falar o seguinte, que a gente não começa a crescer. Ou seja, a vida eterna ela não começa a se desenvolver enquanto a palavra de Deus não começa a fazer essa divisão em nós. De separar o homem naquilo que ele é. Espírito, alma e corpo. Porque vamos dizer assim, o homem natural, né, ele não compreende essas coisas. E quando o homem vai analisar o ser humano, ele vê o corpo. Para ele o homem é um corpo. Aí vamos falar assim, né, a maioria de nós cristãos, a gente já consegue considerar que a gente tem uma parte material e uma imaterial. Né? Então a gente fala assim, ó, o corpo e a alma. Mas a doutrina bíblica do homem, ela vai dizer assim, ó, o corpo, a alma e o espírito. Aqui no texto até o contrário, é o espírito, a alma e o corpo. Então, esse conhecimento de que nós somos espírito, alma e corpo é fundamental para o desenvolvimento. Porque né, a gente olha para o corpo e fala assim, ó, preciso perder peso, preciso ganhar músculo, preciso de mais resistência, estou com problema de vista, estou com problema respiratório, e a gente gasta e se desgasta no cuidado do corpo. Mas a partir do momento que você descobre o que é a alma, você fala assim, ó, eu tenho uma alma, né? O que é o espírito? Eu tenho um espírito e eu preciso me desenvolver nessas coisas. Então aí começa o processo de crescimento da vida eterna. Por quê? Porque quando nós nascemos de novo, a vida de Cristo, como que nós cantamos aqui? A vida que Cristo oferece. Né? É Cristo vivendo aonde? É Cristo vivendo aonde? Vivendo em nós. Em nós. A vida eterna é Cristo. Nós recebemos uma pessoa. No momento que nós recebemos o Senhor, uma pessoa veio habitar em nós. Mas aonde Ele veio habitar? Ele veio habitar o nosso espírito. Então agora, nós podemos dizer assim, ó, que o espírito do homem tem uma companhia espiritual. O Espírito de Deus. É o Espírito de Deus no espírito do homem que nos vivifica. E é assim
que começa a vida cristã, porque lá no íntimo a gente começa a ter consciência da existência de Deus, consciência da presença de Deus, consciência da palavra de Deus, e nós começamos a ser movidos, nem conseguimos explicar direito isso, mas nós começamos a ser movidos em direção às coisas de Deus. Antes, eu nem acreditava que Deus existia, mas de repente alguma coisa mudou dentro de mim, que me leva a querer saber as coisas de Deus. Agora, a grande questão é que espírito e alma, quando nós nascemos de novo, espírito e alma é duas coisas muito misturadas, duas coisas muito unidas, muito juntas, porque a queda fez isso, a queda fez que a alma do homem tomasse uma proporção muito grande e que o espírito do homem perdesse suas funções. Então isso aconteceu no Éden, quando o homem caiu, o seu espírito morreu para Deus e a sua alma se tornou vamos falar assim, o meio dominante. Agora, o objetivo do evangelho não é destruir a alma, ainda que alguns irmãos pensem assim. Mas quando a gente lê esse texto, o texto vai dizer que o Deus da paz, ele quer santificar plenamente e manter íntegro e conservado o espírito, a alma e o corpo. Agora, para essa realidade espiritual atingir o corpo, nós temos no meio a alma. E essa alma, vamos dizer assim, ela criou fortalezas internas que impedem o movimento espiritual de dentro para fora na nossa vida. E então nós precisamos realmente avançar, né, nesse desenvolver da vida para que a alma seja ordenada. E a maneira disso acontecer, sabe, não é uma coisa assim que eu vou fazer, que o Edicinho vai fazer, que o Vini vai fazer, que a Geni vai fazer. Não, é algo que Deus, é o Deus da paz, que precisa fazer dentro de nós. Como? Pela sua palavra. Então, em Hebreus, no capítulo 4, Hebreus capítulo 4, versículo 12, e aqui ele também está falando do desenvolvimento da vida cristã. Ele está falando que existe um repouso na vida cristã, que ao ouvir a voz do Senhor, nós temos que responder a esse chamado do Senhor. E quando ele chega no versículo 12, ele vai dizer assim, ó, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos que prestar contas. Aqui o texto ele deixa claro que a ferramenta de Deus é a palavra. E essa palavra aqui é o Logos, ou seja, é a palavra escrita de Deus, a palavra viva de Deus, sabe, que vai fazer esse trabalho dentro de cada um de nós, de separar o que é espírito e o que é alma. Sabe? Ou seja, o Senhor não quer aniquilar a alma, mas ele precisa separar espírito e alma. Porque quando o espírito e alma são separados pela palavra dentro de nós, aí a gente consegue discernir a origem das coisas. Tem um irmão, se eu não me engano, é o irmão Austin Sparks. Sim, Austin Sparks. Ele falando sobre esse assunto, ele disse o seguinte, que quando você está andando na rua e tem um bueiro aberto em algum lugar, naturalmente, seu olfato, ele vai dizer para você assim, ó, corta a volta daqui, porque esse negócio cheira mal, aí tem sujeira, você pode ser contaminado, você pode ter doença, sai de perto daí, né? Da mesma forma, da mesma maneira que o nosso corpo tem essa percepção, o nosso espírito também tem essa condição, sabe, de nos dar uma clareza sobre a presença ou a ausência do Senhor em qualquer coisa, em qualquer situação. Então, se nós
aplicarmos a nossa vida a palavra, quando eu falo aplicar, é realmente a gente conhecer a palavra, a gente meditar na palavra, a gente deixar que o Logos, a palavra de Deus, habite ricamente aqui e aqui. À medida que a gente vai se enchendo da palavra, a palavra vai separando dentro de nós, primeiro aqui dentro, o que é alma, o que é espírito. E aí você consegue, sabe, discernir as intenções das coisas dentro. Não estou falando das pessoas fora, dentro. Porque o que acontece? O princípio da velha criatura, nós já falamos disso aqui, é focado aqui. Todo o princípio nosso, almático, inclusive o cristão, né, carnal, é tudo pensando em si mesmo. Faz tudo, usa a palavra de Deus, ora, canta, chora, mas tudo está focado aqui. Meu, para mim, até mesmo as obras sociais, as coisas, sabe? Mas fazendo assim, num pensamento de se projetar, de ocupar um lugar, de ser reconhecido, de ser aplaudido. Já o princípio da nova vida, da vida eterna, é outro. O princípio da vida eterna, ele está sempre, a vida eterna que está em nós, ela veio habitar em nós, sabe, com esse caráter de quem quer ser um filho de Deus que agrada o seu Pai. Faz a vontade de Deus. Ou seja, as decisões estão mais ligadas em agradar a Deus do que em agradar a mim. As ações estão mais voltadas com aquilo que está no coração de Deus do que com aquilo que eu quero para mim. Consegue entender isso? Então, quando a palavra de Deus vem fazer essa divisão, então a gente começa a ter percepção do que é alma, do que é espírito. Porque você começa a ler a palavra. E é a palavra de Deus que vai nos dando o norte, vai nos dando o caminho, vai nos ensinando os princípios de Deus. E o Espírito Santo, ele sempre vai usar a palavra de Deus para nos dirigir naquilo que é a vontade de Deus. E aí nós temos o quê? Nós temos essa nossa alma já mal formada, né? No pecado, nessa vida de mundo, nessas coisas que a gente recebe todos os dias aí, que a gente tem que lutar, que a gente tem que brigar, que a gente tem que defender, que a gente tem que ser. E aí, quando a palavra de Deus entra, começa um conflito. Porque você não vai mais querer viver para satisfazer a tua alma. Você vai querer obedecer ao Espírito. Você sabe que agora todos aqueles que têm o Espírito de Deus, ou que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Então, foi sobre esse assunto que o irmão deu mais ênfase lá na conferência. A importância da palavra penetrar em nós e separar alma do Espírito. Por quê? Porque o serviço da alma, nossa alma, ele nunca quer perder a sua posição. A nossa alma briga para se manter naquela posição. E imediatamente ao fato de você nascer de novo e se tornar um cristão, a sua alma vai tentar se ajustar àquilo ali para continuar comandando a sua vida. Então só a palavra pode separar, falar assim, isso aqui é do Adicinho, isso aqui é do novo homem. Isso aqui é a vontade do Adicinho, isso aqui é a vontade do Senhor. Só a palavra pode fazer isso. Mais ninguém, só a palavra. Então por isso que é necessário que nós tenhamos uma vida com a palavra. Tem um texto, o irmão citou também esse texto, que está em Colossenses, capítulo 3. Colossenses, capítulo 3, versículo 16. Está escrito assim, ó. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus. Se você pegar o entorno, você vai ver que está cheio de aspectos práticos da vida. Só que ele vai deixar claro para nós que esses aspectos práticos da vida não são coisas para a gente tentar fazer com a força do braço,
fazer com o nosso ego, fazer para a gente mesmo, né? Como a gente vê assim, principalmente no começo da caminhada, né? A gente vai se reunir, a gente queria que o parceiro estivesse lá para a gente mostrar para ele quanto que ele está errado, né? Tudo isso é coisa da nossa alma. O fulano tinha que estar aqui para ouvir isso, para ver que ele está errado. Essa é a vida da alma. Né? Então, sim. E eu também já falei. Sim, eu imagino. Com certeza. Mas faz parte da nossa infância, né? É. Mas na medida que nós vamos nos enchendo da palavra de Cristo, a palavra de Cristo vai mudando nossa maneira de pensar. Mas aí, nesse contexto, também não tem o pensamento, eu queria que fulano desse aqui para desfrutar disso. Não, isso é bênção, isso é espiritual. Quando você pensa assim, eu queria que fulano estivesse aqui para desfrutar disso, para ser cheio, para experimentar essa realidade, isso é espiritual. Mas quando você pensa assim, eu queria que essa palavra é para fulano, não é para mim não, fulano tinha que estar aqui para ouvir isso. Isso já, você vê a diferença? Já é a alma. É. Então, o que acontece é o seguinte, nós, vamos dizer assim, o irmão ele falou bastante sobre isso. Eu estou cortando o assunto porque nós já estudamos bastante sobre esse assunto da formação do homem, da queda do homem, né? Mas ele falou bem sobre o assunto, que quando Adão foi gerar filho, ele não gerou filho à imagem e semelhança de Deus. Ele gerou filho à sua imagem e semelhança. Né? Então, vamos dizer assim, quando Deus criou o homem sem o pecado, o homem não era o que ele se tornou. Então, o homem tinha um espírito que ia ter comunhão com Deus, e através dessa comunhão com Deus, esse homem ia ser guiado à árvore da vida. E não só isso, sabe, tem uma coisa importante que o irmão tratou lá, ele usou, inclusive, quase uma meia hora para tratar desse assunto, que é um assunto que a gente tem dificuldade de aceitar, sabe? Mas nós lemos isso na palavra, que o servo de Deus maduro, o homem de Deus, quando ele chega à maturidade cristã, ele se torna apto para discernir tanto o bem quanto o mal. Então, o que o irmão quis dizer é que a árvore do conhecimento do bem e do mal, ela não era uma coisa ruim que Deus pôs lá no jardim. Deus pôs no jardim uma árvore ruim para o homem quebrar o nariz. Não. Essa coisa de conhecer o bem e o mal, sabe, é algo que o homem estaria sendo levado por Deus a poder conhecer o bem e o mal quando ele tivesse maturidade para isso, não na sua infância, né? Agora o Senhor colocou ali, não comerás dela, porque no dia que comerdes, certamente morrerás. Por que o Senhor ordenou isso? Porque o Senhor não queria que o homem se desenvolvesse pela alma. O Senhor queria que o homem andasse com ele, fosse dependente dele, né? Provavelmente naquela caminhada com Deus diária ali, em obediência a Deus, esse homem seria conduzido à árvore da vida e receberia a vida eterna, né? Porque ele não tinha isso, né? E então, provavelmente, quando essa vida crescesse e ocupasse o seu devido lugar nesse homem, então ele poderia discernir o bem quanto o mal. Então, quando a palavra fala assim, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último, espírito vivificante. Ou seja, espírito que produz vida. Aí você vê a grande diferença desses dois homens. Então, quando nós recebemos a vida eterna para dentro de nós, o que acontece? Essa vida, ela tem que ser separada da vida de Adão. Concordo plenamente. O homem não se toca mesmo, ele nem tocou nada. Você vê? Não toca. Mas quando a vida eterna vem habitar em nós, o grande propósito é que haja uma separação dessas duas vidas dentro de nós. E quando não há essa separação, é 1 Coríntios capítulo 3... E aqui, irmãos, nós estamos falando de crente, tá? Nós não estamos falando de ímpio. É um texto aqui que ele apresenta o crente mesmo, o cristão. Paulo fala assim, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais. Isso aqui deve ter doído. Como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podíeis, nem também ainda agora podeis, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contenda, dissensão, não sois porventura carnais,
e não andais segundo os homens, porque dizendo um, eu sou de Paulo, outro, eu sou de Apolo, porventura não sois carnais. Ou seja, o que Paulo coloca aqui? O mesmo princípio. A vida da alma, querendo governar eles. Então eles estavam lá escolhendo qual irmão seguir, escolhendo qual, sabe? Alma pura. Fazendo as coisas por orgulho, fazendo as coisas por ego, fazendo as coisas para se aparecer. Então Paulo fala assim, ó, vocês são bebês em Cristo. Ou seja, a vida eterna entrou dentro de vocês, mas está tudo misturado. Vocês estão querendo funcionar com tudo misturado. Então o irmão deu uma ênfase muito grande nesse aspecto da vida cristã. Que o nascido de novo precisa ser cheio da palavra, para que a palavra faça essa separação dentro de cada irmão do que é produzido pela mente, pela emoção e pela vontade, do que é o falar interior do Espírito do Senhor. Amém. Isso. Sabe assim? Porque agora nós temos a vida eterna. Então, nós precisamos em todas as coisas não é pela palavra, discernir o que é o Senhor comunicando comigo e o que é a alma. Agora, é muito fácil a gente, assim, tendo em vista essa separação tão clara, é muito fácil a gente saber o que é o Senhor, o que é a alma. Por quê? Porque a alma está sempre focada meu, para mim. O Espírito está sempre focado em a vontade de Deus, a necessidade dos santos, a obra do Evangelho. Então, olha só, quando eu sou movido por esse sentimento, não é meu. Esse sentimento, né? Eu quero que aquela pessoa querida esteja do meu lado, para que ela ouça, seja edificada, cresça, seja abençoada, para a glória de Deus. Opa, tá certo? Isso é o Espírito. Eu quero que aquela pessoa venha, porque ela tem que ouvir isso aqui, porque se ela não ouvir, isso é alma. Ou seja, são coisas praticamente espirituais, mas não é. É alma e espírito separadinho, né? Então, nós precisamos realmente ouvir o Espírito. Se a gente não ouve o Espírito, a gente perde esse feeling. E não é só ouvir. Ouvir e responder. Então, vamos dizer assim, num relacionamento acontece isso, né? Vocês que estão começando agora, vocês sabem disso. O relacionamento acontece isso, né? No princípio, os dois estão cheios de ideias. E um querendo ajudar o outro, né? Aí você comunica aquela ideia, aquele pensamento. Porque assim, o homem ele tem um pouco mais clareza nas coisas com relação à mente. A mulher tem mais clareza com relação à intuição. Isso já... né? Então, o homem ele já sabe, fala, eu posso te ajudar nisso. A mulher também, ela já percebe, tem aquela percepção e ela quer dar aquela contribuição para que a coisa caminhe. Mas vamos dizer assim, né? Tem aquele caso que a menina fala com o marido uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Ele não dá ouvido, ele continua no mesmo curso dele, ele só escuta ele mesmo. Aí o que ela faz? Ela para de dar opinião. Porque para que ela vai ficar dando opinião? Ele não quer ouvir, ele não quer responder. Ou às vezes acontece o inverso, às vezes é o homem que quer ajudar a esposa, né, em diversos aspectos e ela não quer ouvir. Então ele fala uma vez, fala 2, fala 3, não fala mais. Né? Aí aquela relação, ela começa a ficar uma coisa pendente, porque você já sabe que não adianta você falar, que ele não vai escutar, é turrão, cabeça dura. Então, leva um tempo, sabe, para ter um conflito de sentar, colocar as verdades, chorar, se perdoar e voltar a ter aquela relação. Com o Senhor não é diferente. Quando a gente nasce de novo, o Espírito, ele clama, grita, ele nos dá caminho, nos move, nos dá... Eu me lembro no comecinho da carreira, quando o Senhor falava, porque o falar do Senhor é uma coisa muito diferente do que nós estamos acostumados, que é o falar da nossa alma, da nossa vontade, das nossas emoções. Não, o falar do Senhor é diferente. Então, quando o Senhor falava algo no coração, coisa prática, que a gente respondia, seja num pedido de perdão, seja num serviço, seja num escolher um cântico. A resposta interior de alegria, gozo, satisfação, paz, era uma coisa enorme.
Mas o que é isso? É o próprio Senhor nos levando a uma relação espiritual com Ele. O irmão deu um exemplo bíblico que eu achei assim muito interessante. Acho que é melhor a gente ir para a palavra, né? Que está lá em 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 16. 1 Samuel, capítulo 16, versículo... a partir do versículo 6. Aqui nós temos a seguinte situação aqui. Isso, 1 Samuel capítulo 16. O rei Saul já havia sido rejeitado por Deus. Então o Senhor chama Samuel e fala para ele assim, ó, vai na casa de Jessé, que você vai ungir um dos filhos dele rei. Então Samuel era um homem espiritual, ele ouvia o Espírito de Deus, né? Ele não tinha o Espírito Santo habitando nele como habita em nós, mas ele tinha ali a presença do Senhor ali, naquele tempo que ele funcionava como juiz, conduzindo ele. E o Senhor falou no coração dele para ele ir na casa de Jessé para ungir um dos filhos. Então, quando a gente chega aqui no versículo 6, tem aqui o primeiro exemplo da vida da alma. Mas bem claro, tá? Aí tá na cara. Isso aqui é carne. É isso aqui, ó. É isso que nós precisamos aprender a combater dentro da gente. E sucedeu que, entrando eles, viu Samuel a Eliabe, que era o mais velho dos filhos de Jessé, e disse, certamente está perante o Senhor, o seu ungido. Ou seja, ele viu o moço e ele fez a análise dele, né? Grande, forte, provavelmente bonito, inteligente, bem preparado. Ele viu e falou, opa, esse aqui que eu vim ungir. Esse é o rei. Aí olha só o versículo 7. Porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha o coração. Ou seja, o Espírito Santo dentro comunicou essa verdade para ele. Não foi um grito que veio do céu, não. Foi lá dentro. O Espírito Santo falou para Samuel assim, ó, Samuel, eu não vejo como você vê. Você olha para a aparência, eu olho para o coração. Foi uma conversa na hora. Sim, a alma disse e o Espírito... A alma disse! A alma disse e o Espírito disse. A alma disse, é esse! O Espírito disse, não. Não. Não, e foi seguindo. Então, mas não tem mais nenhum. Então, Até um lá. Se nós vivermos, sabe, se nós deixarmos a palavra de Deus encher a gente, simples, se a gente deixar a palavra de Deus encher, e a gente passar a ter essa percepção de ouvir o Espírito vai fazer essa separação, vai colocar assim, ó, isso aqui é Vinícius, isso aqui é o novo homem. E aí você sempre escolhe o novo homem, sabe? Por mais qualidades que o velho tenha, escolha o novo, sabe? Opte por viver pelo novo. E assim você vai crescer espiritualmente, vai chegar à maturidade. Porque é assim que a gente cresce no Senhor. Olha só, deixa eu continuar aqui, porque é interessante o texto, né? Então, agora ele já ouviu o Senhor, né? Agora ele não vai fazer mais bobagem, agora ele já aprendeu. Então, Jessé chamou a Aminadab, que é o outro lá que o Jessé separou lá, né? Então Jessé chamou Aminadab e fez passar diante de Samuel, o qual disse, Abinadab, nem a este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá, porém disse, tampouco a este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé, o Senhor não tem escolhido esses. Agora ele não vai mais escolher, agora ele quer saber qual que o Senhor escolheu. E olha que teste que o Senhor mandou para ele lá. O Jessé não trouxe o Davi, colocou lá só os 7 filhos. O sardentinho ficou para lá, né? Sim, aí no verso 11, ó, disse mais Samuel a Jessé, acabaram-se os moços. Sabe, irmão, normalmente a gente diz isso, que Jessé rejeitou Davi. Mas hoje, a hora que eu estava lendo esse texto, eu pensei em outra coisa. Antes de Deus dar um rei para Israel,
Quando o povo pediu um rei, Deus falou através de Samuel que para que eles queriam um rei? Que se eles tivessem um rei, eles iam ter que pagar imposto, eles iam ter que perder as casas, eles iam ter que perder os filhos. Iam ser copeiras, E- etc. Isso, porque os filhos iam deixar de servir o pai, ia ser copeiro, ia ser pastor, ia ser soldado do rei. Para isso que vocês querem um rei, Deus falando para eles, né? Isso. Provavelmente, tá? Agora nós estamos no campo das conjecturas. Provavelmente Jessé ouviu essa mensagem. É. Então ele tinha um filho, servo, fiel, prudente, bom. Ele falou assim: esse não. Isso não. Esse não. Tem 7 aqui, ó, mas o Davi, deixa o Davi aqui, que o Davi é o meu servo. Bom, Esse é o melhor. não, porque normalmente a gente fala o contrário. Fala assim, ó, nem Jessé via do filho um rei. Hoje eu comecei a ver diferente isso. Falei assim, ó, provavelmente Jessé, fala assim, ó, meu filho não, deixa ele perto dele. esse meu filho vai ficar aqui. Eu vou Talvez esconder ele isso amasse aqui. mais até o Sim, Davi do que sim, o- exatamente. Talvez ele até amasse mais o Davi. Mas tudo bem, né? São conjecturas. Verso 11. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram os moços? E disse: ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, porque não nos assentaremos até que ele venha aqui. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. E era ruivo e formoso de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te, unge-o, porque é este mesmo. Aí não fala que ele era sargento também, né? Não. Mas o texto, ele deixa bem claro para nós essa questão de que Imagina, mas na hora o Samuel, quando. teve que ouvir, ué. Mas não, mas quando viu Davi e viu, teve a resposta do Espírito Santo e viu ali, Pensa num rapaz. gozo e numa frustração, né? É. De falar assim, a minha escolha não é a melhor, a do Senhor é sempre a melhor. Porque quando a palavra de Deus ela fala que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, e a gente sofre tanto com a nossa vontade, então saber que agora nós recebemos uma vida que tem conexão direta com a vontade de Deus, que sabe tudo de tudo e que pode nos levar às escolhas assertivas em todos os aspectos. Mas me chamou a atenção essa palavra. Davi. Estava lá apacentando. as Sim, ovelhas. ele estava Isso é lá. figura de Cristo. Sim, é Cristo mesmo. Ele estava lá sendo treinado para apacentar Israel. Ele foi treinado lá com as ovelhas. Bom, tem um último texto que o irmão compartilhou, eu acho que dá tempo, deixa eu ver se dá tempo. Meu Deus, já é 10 horas. Eu não queria terminar 9h30. Não é. Misericórdia. Atrapalhei um pouquinho. Não, tudo bem. Eu vou fazer o seguinte, eu só vou ler. Aí a gente conclui, tá bom? Filipenses. Não, é que eu fiz um propósito de coração de não terminar nenhuma reunião depois das 9h30. E hoje? Foi um propósito que eu fiz de coração, sabe? Falei assim, eu vou terminar as reuniões sempre 9h30, então eu sempre me esforço para terminar 9h30. Hoje eu me perdi. Filipenses 2, versículo 12. Eu não vou nem entrar no 13, tá? Eu ia falar do 13, mas eu vou falar só do 12. Então, aqui o texto diz assim: de sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Essa palavra que foi traduzida aí por desenvolvei, ela no original é katergazeste. Katergazeste. E a tradução dela, a melhor tradução dela, é terminar aquilo que começou. Ou seja, levar o trabalho até o fim. Nós recebemos a vida eterna. E essa vida, ela está cheia de Cristo mesmo. E o propósito com que essa vida chegou até nós é nos fazer um filho de Deus maduro,
um filho de Deus apto para discernir tanto bem quanto mal, um filho de Deus para ouvir o Espírito e andar no Espírito e responder no Espírito. Agora, se não há esse desenvolvimento, se a gente fica crente almático, satisfeito com a vida religiosa, satisfeito com sentir, com essas coisas, e não cresce, sempre aí sendo governados pela alma, o que vai acontecer? A gente não se desenvolve, a gente vai ser sempre bebê, eterno bebê, sempre precisando de leite, sempre tendo que ouvir a mesma coisa, não podendo discernir nada, não tendo habilidade nenhuma como filho de Deus. Misericórdia. Então, nós precisamos responder ao Senhor nesse aspecto, sabe? De nos encher da palavra. Ele não está dando um monte de coisa para a gente fazer. Ele está nos dando a sua palavra. Coloca como prioridade. Encha-se da palavra, para que a palavra faça o quanto antes essa divisão interna, alma e espírito. Amém? Nós estáis limpos pela palavra Amém. que vos tenho pregado. É isso aí, pela palavra. Senhor, obrigado por essa porção, obrigado por esse reunir. Realmente, Senhor, nós precisamos tomar posse da vida eterna. Realmente, nós precisamos desenvolver a nossa salvação. Realmente, nós precisamos que a Tua palavra nos encha para que haja dentro de nós essa divisão, essa separação daquilo que é nosso para aquilo que é a Tua vontade, para que a gente possa escolher a vida espiritual e viver por ela e poder expressar ela por aí. Quantos e quantos e quantos irmãos têm voltado para trás porque passaram a viver a vida de alma, crente carnal. Quantos e quantos irmãos. Não permita que isso aconteça conosco, mas nos ajude, Senhor, a realmente nos apropriar dessas verdades e colocá-las por prática no nosso viver diário. Ainda que nós sabemos que vai levar tempo para que o Espírito rompa essa casca grossa do nosso ego. Mas, Senhor, não desista de nós e nos ajude, Senhor. Vem com Teu poder, com Tua palavra viva e nos ajude a rasgarmos logo, a rompermos logo essas barreiras e termos dentro de nós essa divisão perfeita daquilo que é carne para aquilo que é espírito, para que nós possamos ouvir a Tua voz e responder ao Senhor, para a glória do Teu nome. Nós te pedimos e te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém.